No começo da história, especialmente naquela noite, foi um desastre total pro Dekulin. A pessoa que apareceu para matar ele era alguém bem próximo. Ele nunca imaginou que um dia ia morrer pelas mãos daquela garota. Mas para ela, não teve hesitação. Ela já sabia o que tinha que fazer: acabar com a vida do Dekulin. Mesmo enquanto morria, Dekulin ficou olhando para ela, pensando: você ainda é linda pra caramba. E assim, junto com a noite, as últimas palavras do Dekulin desapareceram. Logo depois da morte dele, apareceu uma notificação: noivado cancelado. Para a missão ser concluída, a morte do Dekulin era necessária. Porque aquilo não era vida real, era tudo um jogo. Um jogo que o Ujin estava jogando. Só que o jogo tinha um bug, e para resolver, o Ujin teve que fazer hora extra no escritório. O nome completo dele era Kim Ujin, e ele era desenvolvedor de jogos. Depois de finalizar as tarefas, ele finalmente deu uma respirada. A empresa onde ele trabalhava só lança jogão. Toda vez que sai um novo, é sucesso na certa. O nome da empresa é Hell Company. O jogo que o Ujin estava ajustando era novo e quase sendo lançado. Tinha tudo para ser o próximo sucesso gigante. O diferencial: a história mudava de acordo com as escolhas do jogador. Não era só um jogo, era um mundo cheio de personagens com passados complexos. No jogo, dava para ser qualquer coisa: cavaleiro, mago, aventureiro, demônio, caçador de demônios, nobre, até rei, se quisesse. Por que criar esse jogo? Deu um baita trabalho. Se a galera gostasse e o jogo bombasse, a empresa ia nadar em dinheiro. Mas é claro, sempre tem o risco. Se flopar, o prejuízo é enorme. Então o Ujin pensou: melhor revisar direitinho as informações dos personagens. O bug que estava dando dor de cabeça era de um personagem chamado Dekulin. O papel dele: professor sênior. Nome completo: Dekulin Bon Graham, o vilão de nível médio do jogo. Só que na hora da morte dele, rolou um bug. E aí ficou impossível de matar o cara. Mas finalmente, o bug foi resolvido. E o Dekulin morreu pelas mãos da própria noiva. Esse erro causou um efeito dominó de problemas no jogo. Bem nessa hora, o Ujin escuta alguém chamando ele por trás. Ele vira, e tem uma garota ali parada. E aí, como tá indo o teste? Ela pergunta. Essa é a Yoo. Ela é a chefe do departamento, e o Ujin trabalha sob comando dela. Ah, e ela também é a ex dele. Eles ficaram juntos por 7 anos. Tiveram vários momentos bons. Mas a Yoo sempre foi viciada em trabalho. Já o Ujin curtia mais relaxar. Não ligava muito pra essa correria. Foi assim que a Yoo virou o chefe. E o Ujin ficou onde estava. Com o tempo, o namoro acabou. A Yoo pergunta: fiquei sabendo que você tá trabalhando pra caramba. É por causa daquele bug, né? Já fazia 6 meses desde o término. Diziam por aí que a Yoo já tinha seguido em frente e tava com outra pessoa. O Ujin responde: pelo visto, tá dando certo com o seu novo namorado. Ela retruca: então os boatos chegaram até você. Acho que não dá mais pra esconder. Mas ouvir isso da boca dela deixou o Ujin bem irritado por dentro. Só que ele não podia fazer nada, então disse: tomara que dê certo entre vocês até o casamento. Yoo dá de ombros: não precisa ficar assim, só foca no trabalho. Aliás, o roteirista falou que o jogo precisa de umas mudanças, especialmente o personagem do Dekulin. O Ujin olha pra tela, vê o Dekulin e comenta: esse cara, vilãozinho de nível médio. Qualquer jogador razoável vence ele se der sorte. Mas conforme a história avança, o Dekulin vai ficando mais forte. A dificuldade do jogo varia conforme as decisões dos jogadores. Então tudo depende das escolhas. Aí a Yoo solta uma bomba: você sabia que o personagem Dekulin foi baseado em você, né? O Ujin fica chocado. Não fazia ideia. Você nunca percebeu. Você e ele são bem parecidos. Mas eu só conheci o roteirista uma vez. Como ele baseou um personagem em mim com só um encontro? O Ujin pergunta. Pois é. A Yoo diz: é por isso que, sempre que eu jogo, a primeira coisa que faço é matar o Dekulin. Assim ele não atrapalha depois. Vocês têm a personalidade muito parecida. Até na história, o Dekulin morreu xingando a noiva. De repente, o Ujin olha pela janela do prédio. Aquele ali não é o seu namorado. Tá te esperando perto do carro. A Yoo olha o relógio. Puts, tô super atrasada. O Ujin fala: então vai logo. Ele tá te esperando faz tempo. Ela sorri, dá tchau e vai embora. O Ujin fica ali, suspira e dá uma última olhada no personagem do Dekulin.
Começa a pensar, será que o roteirista realmente baseou esse cara em mim? O Decoulin tinha 6 traços principais. Diziam que ele era um gênio. Quando era mais novo, todo mundo admirava ele, principalmente na magia. Mas na real, ele era bem mediano nisso. O que fazia ele parecer incrível era o orgulho, a arrogância e um monte de defeito nada legal. Juntando tudo, até parecia um nobre de alto escalão. Mas de personalidade, péssima. Energia de vilão mesmo. Daquele tipo que você nem acha que existe de verdade. Aí o Jin tem uma ideia. E se eu adicionasse umas coisinhas extras nele? Se esse personagem realmente foi baseado em mim, talvez eu devesse dar uma ajustada. Então ele colocou raciocínio rápido, para ele pensar com clareza. E mande dinheiro, o cara nunca vai ficar sem grana. Visão aguçada, corpo de ferro e um monte de outras coisas. Aí ele se dá conta, putz, acho que exagerei. Então tenta voltar tudo ao normal. Bem nessa hora, aparece uma mensagem na tela. Era do roteirista. O Jin pergunta, tem alguma coisa que você quer mudar? Me avisa, eu faço agora. O roteirista responde, não, tô só observando. Agora o Jin tá completamente perdido. Aí o roteirista manda, por que você não dá uma olhada pela janela? Ainda sem entender nada, o Jin vira pro lado e vê uma parada absurda. Tem um buraco no céu, com raios atravessando. Ele fica paralisado. Nunca tinha visto nada parecido na vida real. De repente, um raio gigante cai, bem em cima dele. E é aí que tudo começa. O Jin é puxado para dentro de uma ilusão, cada vez mais fundo. Ele se vê num lugar completamente diferente, ajoelhado diante de alguém. Uma voz fala, lembra disso, garoto. Você tem que ficar sempre esperto. O Decoulin não é um personagem fácil. Você não vai vencer ele tão simples assim. Ele tem uma habilidade, fica cada vez mais forte. É como se ele escrevesse o próprio destino. Afinal de contas, ele é um vilão. Depois, outra voz. Você ainda não acordou, Decoulin. Levanta logo. Decoulin abre os olhos. Tem uma garota parada bem na frente dele. Ela estava gritando com ele, mas Decoulin parecia nem se importar. Só que, na real, aquele nem era o verdadeiro Decoulin. Era o Jin, que do nada tinha ido parar dentro do jogo. Já fazia alguns dias que ele estava ali, mas ainda parecia um sonho. A garota grita, você continua o mesmo de sempre. Tô deixando esses documentos aqui. Se você quer mesmo ser professor, então levanta e começa a agir como um. Se não, vai acabar perdendo até esse emprego. O Decoulin pensa, uma semana atrás, um raio caiu do nada e, quando ele acordou, estava num lugar totalmente desconhecido, dentro do corpo de outra pessoa. E esse lugar era dentro de um jogo. Um jogo que ele mesmo tinha desenvolvido. O pior, o corpo onde ele foi parar era o de um personagem condenado a morrer. O pior de todos do jogo. Decoulin. O vilão Decoulin. O Decoulin era só um chefe de nível médio. Aquele tipo de vilão que todo jogador ia encontrar em algum momento, independente das escolhas. Um inimigo famoso, odiado por vários personagens, conhecido por ser complicado. Mas o maior problema, o Jin não fazia ideia de em que parte da história do jogo ele tinha caído. Tudo que ele sabia era quanta mana ele tinha. E mesmo assim, ele não sabia nem como usar. Ou seja, não conseguia nem lutar ainda. Durante o desenvolvimento, o Decoulin só tinha passado em um teste. No resto, ele falhava e morria. Ao lado dele, tinha um documento da Universidade do Império. O Decoulin era professor sênior lá, dava aula de compreensão da magia e fundamentos da manipulação de mana. E a garota que estava gritando com ele era a meia-irmã dele. O Decoulin era tecnicamente o chefe da família, mas quem mandava mesmo era ela. A relação entre os dois, péssima. Aí o Jin lembra, hoje ele tinha uma aula para dar na universidade. Ou seja, hora de ir. Mesmo nunca tendo sido professor na vida real, ele tinha uma habilidade que poderia ajudar a fingir por enquanto. A missão do momento, dar aquela aula. E a maior ajuda para isso vinha da habilidade raciocínio. Mas o problema, usar ela gastava muita mana. Por sorte, algumas das características que ele tinha dado pro Decoulin durante o desenvolvimento agora estavam ajudando ele nesse novo mundo. O quarto, o banheiro, as roupas, tudo era estranho e diferente. Mas, de algum jeito, tudo parecia rotina, como se aquilo fosse parte do dia a dia dele. Ele já tinha se adaptado direitinho à vida do Decoulin. Se o Jin tivesse se visto com essas roupas antes, provavelmente ia rir. Mas agora que ele era o Decoulin,
As roupas até pareciam confortáveis, quase como se todo mundo ali dissesse: esse é seu corpo agora. E o Jin não podia fugir da personalidade do Dekulin. Então, por enquanto, só restava viver como ele. Ele estava indo dar sua primeira aula na universidade. E, por mais estranho que pareça, tudo parecia completamente normal. Como se fosse só mais um dia qualquer. O Jin, no fim das contas, era um cara saudável, alto, com uma aparência ok. Mas a última coisa que ele lembrava, e que ainda doía, eram as palavras da Iwa quando terminaram. Você é só um cara chato e preguiçoso. Mesmo agora, sendo Dekulin, ele não conseguia esquecer aquilo. Porque, acontecesse o que acontecesse, se ele esquecesse quem ele realmente era, nada naquele mundo ia parecer real de verdade. Ele sentou no carro, mas ver aquele carrão de luxo fez ele lembrar do atual namorado da Iwa, e isso acabou com o humor dele. Aí ele nota que tem alguém sentado ao lado, uma criança. O garoto diz: "Bom dia, professor. Aqui está o roteiro da aula de hoje." Essa devia ser a secretária ou assistente do Dekulin. Todo o conteúdo da aula já estava escrito, palavra por palavra. Tudo o que o Dekulin precisava fazer era decorar e apresentar. Não havia espaço para improviso ali e Dekulin, orgulhoso e sem talento como era, jamais preparava suas próprias aulas. Sempre fazia os outros fazerem por ele. Depois de ler o roteiro, o Jin sorriu e disse: "Bom trabalho." E só essas duas palavrinhas deixaram todo mundo chocado. Até o motorista ficou pasmo. Ninguém jamais tinha ouvido Dekulin elogiar alguém. O próprio Jin ficou desconcertado. Foi estranho, desconfortável. Porque a personalidade do Dekulin não permitia elogios. Logo, eles chegaram à Universidade do Império, um campus enorme. A aula aconteceria no Auditório Roteio. Corte para o Auditório Roteio, já lotado de alunos. "Nem acredito que finalmente vou assistir uma aula do professor Sênior Dekulin", sussurrou um estudante. "Dizem que ele é um gênio da geração dele, um prodígio da magia desde criança." Dekulin entrou no auditório e disse: "Atenção, meu nome é Dekulin Ocklin. Vou iniciar agora esta aula como professor sênior da Torre de Magia." Assim que começou, várias garotas na plateia já estavam suspirando. Além de vilão, ele ainda era super bonito. Mas havia uma garota no meio da multidão que não sentia o mesmo. Ela o encarava friamente, pensando: "Finalmente nos encontramos, Dekulin, o homem que arruinou a vida do meu pai." 3 anos atrás, o pai dela tirou a própria vida. Depois de anos pesquisando um feitiço, ele estava prestes a publicar seu artigo revolucionário, quando alguém roubou tudo dele. Essa pessoa ficou famosa pela pesquisa. Um suposto gênio. E essa pessoa era Dekulin. Por causa dele, o pai dela e toda a família foram destruídos. Mas naquele momento, eu já não tinha mais nada nas mãos. Eu tinha perdido tudo. Depois da morte do meu pai, eu que antes carregava um título nobre, não só perdi minha casa, como também todo o território e tudo que era valioso para mim. No fim, não me restou nenhum lugar para onde ir. Foi aí que eu fiz uma promessa a mim mesma: quem destruiu minha família, eu vou me vingar. Desde aquele dia, eu me dediquei mais do que nunca, dia e noite, com um único objetivo na cabeça. E agora, finalmente, eu cheguei à Universidade Imperial. Eu sei de algo que nenhum outro aluno aqui sequer imagina. Todos os feitiços dele, todos os poderes, tudo foi roubado do meu pai. Depois de causar tanta dor, depois de destruir o meu lar, como é que ele pode viver uma vida tão tranquila e cheia de privilégios? O lugar onde ele está agora devia ser do meu pai. Eu quero revelar quem ele realmente é e acabar com ele bem aqui. Mas eu tenho que me segurar. Se quero derrubar ele, preciso de mais preparo. Preciso do momento perfeito. Enquanto isso, Dekulin começou a falar com a turma. "Atenção, todos. Estou prestes a iniciar a aula de hoje. Primeiro, permitam-me me apresentar. Sou o professor sênior Dekulin da Torre de Magia, e sou um mago de nível monarca, com a habilidade de comandar os elementos. Hoje, vocês terão uma aula especial. Imagino que a maioria de vocês já tenha alguma noção sobre magia, mas deixe-me explicar o básico. A magia é dividida em 3 propriedades e 9 categorias. As 3 propriedades são a fundação da magia, a composição física e o meio material. As 9 categorias são solar, espiritual, destruição, suporte, manipulação, ductilidade, encantamento, harmonia e, por fim, especialização. Dekulin continuava ensinando, mas no fundo da mente pensava: isso tá indo melhor do que eu esperava.
Não só era sua primeira aula, como também ele estava ensinando um assunto que não conhecia. Na real, dava para dizer que ele só estava lendo um livro em voz alta. Mas graças à sua habilidade de compreensão, ele estava se virando bem. Todos os olhos estavam voltados para ele. Mesmo estando no palco, ele não se sentia nervoso, sem pressão. Na verdade, tudo parecia estranhamente natural. Acontece que as características do personagem de Cullen o tornavam um educador surpreendentemente bom. Continuando a aula, ele disse: "A mana pode ser usada de várias formas, depende da parte do corpo por onde você a canaliza. A maioria dos magos armazena mana no cérebro, o que facilita a conjuração de feitiços. Mas os cavaleiros, eles armazenam a mana no coração, um órgão que a bombeia por todo o sistema. E depois, temos o dantian, um núcleo que também pode armazenar mana. Na verdade, a forma mais eficaz. Traz benefícios tanto internos quanto externos. O que quero dizer é, esforço é importante, mas talento e suas características também contam. Então, mantenha o foco nos estudos e nas aulas." De Cullen pensou. Que conselho estranho vindo de De Cullen. O verdadeiro De Cullen nunca diria algo assim. Na real, De Cullen nem era tão talentoso assim. Seu nível atual de mana era 3.375. Mas havia personagens nesse mundo que já começavam com mais de 30.000 de mana. Sinceramente, De Cullen devia estar sentado na plateia, não ali em cima ensinando. Ele até riu de si mesmo só de pensar nisso. Ainda assim, finalizou a aula, embora tenha hesitado um pouco no fim. Porque o verdadeiro De Cullen jamais diria o que ele estava prestes a dizer. Mas aquele Ujin dentro do corpo dele fez com que dissesse: "Se alguém tiver dúvidas, sinta-se à vontade para perguntar." Mas ninguém falou nada. Nenhuma mão levantada. Isso facilitou tudo. Ele já estava prestes a encerrar a aula quando, de repente, uma estudante se levantou. "Professor De Cullen, ontem à noite um feitiço misterioso foi detectado no dormitório. Alguns estão chamando de feitiço do demônio. Já que o senhor é um gênio da magia, o que acha disso?" De Cullen respondeu: "Espera aí, você é mesmo da torre de magia?" A estudante ficou confusa. "Como assim?" De Cullen rebateu: "Se você faz parte da torre de magia, então precisa urgentemente aprender o básico da educação." Um pirralho falando assim. Tá parecendo um moleque mimado. Dizendo isso, ele se virou para ir embora. Precisava sair daquela situação. Sua habilidade de compreensão já tinha consumido quase 2.000 da sua mana. Toda a sala caiu na risada, rindo da falta de modos da aluna. Mas ela não se deu por vencida. Gritou: "Espere um segundo. A torre de magia não quer se envolver com isso e está dizendo que é um feitiço falso, mas eu acredito que o senhor, sendo tão capacitado, ao ver esse feitiço, vai conseguir identificar sua categoria." Então, ela conjurou o feitiço ali mesmo, na frente de todos. Não estava perfeito, mas era visível o suficiente. E então ela perguntou formalmente: "Professor, poderia nos dizer algo sobre esse feitiço?" No momento em que De Cullen olhou para o feitiço, sentiu sua mana drenando de novo. De 2.000 caiu para 360. Vários magos já tinham tentado analisar esse feitiço no dormitório, mas ninguém conseguiu entender. Mesmo assim, De Cullen disse instantaneamente: "É magia de barreira." Todos ficaram boquiabertos, incluindo a própria estudante. De Cullen continuou: "Não precisa complicar. Alguém lançou esse feitiço para prender vocês. Só isso. Nada demais." E com isso, ele saiu andando, deixando toda a turma completamente impressionada. Depois de concluir a missão da aula, ele ganhou um pouco de moeda do jogo. Mais tarde, a cena muda para o refeitório da universidade, onde todos estavam pegando o almoço, incluindo aquela mesma estudante. Mas mesmo enquanto comia, ela continuava xingando De Cullen mentalmente, pensando: "Eu só queria revelar quem ele realmente é usando um feitiço desconhecido. Mas no fim, ele me insultou logo de cara, dizendo que eu não tinha modos. Só por causa disso, agora se espera que um aluno diga o nome antes de questionar um professor. Não confio nele nem um pouco. Ele disse que era um feitiço de defesa, mas isso não faz sentido. Para conjurar esse feitiço, é preciso um meio específico, e é extremamente complicado, bem difícil de realizar. O que eu mostrei para ele foi uma cópia direta de um círculo mágico desconhecido que apareceu no dormitório ontem à noite. E posso dizer com toda certeza, ele não faz ideia do que aquilo realmente é." Nesse momento, uma garota veio correndo por trás e disse: "Ei, Ephraim, descobrimos o que era aquele círculo mágico de ontem à noite. Aparentemente,
É mesmo um feitiço de barreira do tipo defensivo. Não acredito, ela respondeu. O professor de Cooling descobriu só de bater o olho. Até a outra garota estava surpresa. Perguntou de novo. Espera, é sério isso? Aquele feitiço era mesmo uma magia de barreira. Sim, confirmou a colega. O professor de Cooling é incrível. Como ele percebeu que era um feitiço defensivo assim, tão fácil? Ao ouvir isso, Ephraim ficou chocada. Pensava, isso é impossível. Como ele conseguiria saber? Então a garota se despediu e saiu, acrescentando. Estamos prestes a entregar o relatório. Vou colocar seu nome também, você ajudou muito. Ah, valeu, respondeu Ephraim, embora, por dentro, ainda não confiasse em de Cooling. Sentia que ele só tinha dado sorte dessa vez, e seus instintos estavam certos. A reputação dele cresceu, tudo por causa dela. Ela olhou para um artigo intitulado Compreendendo a Magia Elemental, escrito por ninguém menos que o professor de Cooling. Acontece que ele daria aula naquele semestre, e foi ali que ela tomou uma decisão. Vou entrar na turma do de Cooling. Vou descobrir tudo sobre ele. Quanto mais eu souber, mais fácil será derrubá-lo. Pode esperar, de Cooling. Um dia, eu mesma vou te esmagar com minhas próprias mãos. Enquanto isso, de Cooling estava de volta aos dormitórios da universidade. Sua missão paralela à missão da aula finalmente tinha sido concluída. Ele recebeu 0,5 de moeda da loja como recompensa, mas honestamente, tudo quase foi um desastre. No momento em que a estudante mostrou o círculo mágico, sua habilidade de compreensão ativou automaticamente. O círculo era formado por inúmeras linhas, todas se cruzando. Só de olhar, uma quantidade enorme de mana foi drenada. Ainda assim, por ter ativado automaticamente, ele conseguiu um pequeno vislumbre. Era um feitiço do tipo defensivo. Mas mesmo que tivesse o dobro da mana atual, ainda não seria o suficiente para entender tudo. Tanto faz, acho melhor relaxar. O dia até que foi tranquilo até agora. Nesse momento, alguém se aproximou e disse: Há quanto tempo? De Cooling se virou e viu uma garota de cabelos brancos como neve e olhos claros como vidro. Um rosto que ele já tinha visto várias vezes antes. O nome dela era Yulia Boni, sua noiva. Yulia perguntou: E aí? Como estão as coisas, de Cooling? Por dentro, de Cooling pensou: Então essa é a Yulia, hein? Uma personagem super conhecida entre os jogadores. No futuro, ela vai chegar ao topo do poder. Não esperava encontrá-la hoje. De Cooling respondeu com naturalidade. Bom, dá pra dizer que as coisas estão indo muito bem. Mas Yulia claramente estava irritada só de olhar para ele. Ela disparou. Ah é? Sua vida tá ótima. Mesmo depois de você ter quebrado nossa promessa só uma semana atrás. De Cooling piscou. Ele não tinha a menor lembrança dessa promessa e pensou: que promessa é essa? Não me lembro de nada disso. Tentando mudar de assunto, ele disse: Não lembro de ter feito promessa nenhuma, então, com licença, eu vou indo. Mas Yulia bloqueou o caminho. Vai fugir de novo. Igual da última vez. De Cooling percebeu que ela não ia deixá-lo sair. Suspirou. Tenho estado sobrecarregado ultimamente. Provavelmente esqueci. Se puder, me lembra qual foi a promessa. Flashback. Uma semana antes, Yulia havia pedido para ele prometer: se você for honesto daqui pra frente, admitir todos os erros e coisas obscuras que já fez, então, mesmo que o mundo acabe, eu vou continuar ao seu lado. De volta ao presente, Yulia disse friamente: Parece que confiar em você foi meu erro. Vá embora. Só de olhar para sua cara já me dá raiva. De Cooling olhou para ela uma última vez e disse: Se é assim que você se sente, eu vou embora. Mas Yulia ainda estava furiosa. No fundo, ela queria que De Cooling mudasse, que seguisse o caminho certo e lutasse ao lado dela. De Cooling e Yulia estavam noivos. De Cooling, um mago genial. Yulia, uma cavaleira com um talento extraordinário. O noivado deles tinha sido arranjado pelo irmão dela, um clássico casamento político entre famílias nobres. Só mais uma forma de preservar linhagens e poder. Uma das famílias era a casa nobre dos Zucklein, a outra, dos Riddon. Ninguém se opôs ao noivado, porque ambas as famílias eram poderosíssimas, capazes de esmagar qualquer um que ficasse no caminho. Para Yulia, aquilo era apenas parte de seu dever com a família. Ela nunca amou verdadeiramente De Cooling, mas era extremamente leal ao seu sangue. Mas com o tempo, ambas as famílias acabaram descobrindo a verdade: De Cooling não tinha talento algum. Mesmo quando a verdade veio à tona, ele se recusou a admitir. Em vez disso,
Publicou um artigo de pesquisa em seu nome sobre um feitiço com círculo mágico. De alguma forma, virou professor sênior na Torre de Magia. Já se passaram 3 anos desde que ele assumiu esse título, mas sua pesquisa não avançou desde então. Continua tudo igual. Ainda assim, as duas famílias decidiram manter isso em segredo. Não queriam que ninguém falasse pelas costas. Porque, se essa verdade se espalhasse pelo mundo, arruinaria a reputação das duas casas nobres. E no mundo da política, a imagem é tudo. Preferiam enterrar os defeitos a deixá-los vir à tona. Depois de passar por tantas situações, Yulia começou a se sentir sufocada. Estava presa em um casamento sem amor nenhum, mas não podia fazer nada a respeito. Então, um dia, ela foi até Dekulin e fez ele prometer uma coisa. Dekulin concordou, dizendo: "O que você pedir, eu faço." Aquela noite foi a mais feliz da vida de Yulia. Ela realmente achou que, enfim, tudo ia dar certo. Mas no fim, Dekulin quebrou a promessa completamente. Cena seguinte: estamos na Torre de Magia da Universidade Imperial, a maior universidade de todo o jogo. As instalações são muito superiores a qualquer outra universidade, e o departamento de magia é o mais prestigiado de todos. O campus inteiro é lindamente planejado com jardins exuberantes e flores magníficas. Na época da construção, Vujin e toda sua equipe trabalharam dia e noite para deixá-lo ainda mais incrível. Sinceramente, se eu não tivesse vindo aqui pessoalmente, não acreditaria em como é bonito de verdade. Nesse momento, alguém vem correndo na direção de Dekulin. Dekulin sente uma estranha sensação de perigo. Ao se virar, seu assistente, que estava chegando com uma caixa, esbarra nele e o derruba no chão. O cara diz: "Desculpa, eu precisava te avisar de algo urgente e não te vi ali." Dekulin pensa: "Achei que alguém vinha me atacar," mas logo reconhece o rapaz como aquele que tinha entregue um artigo de palestra a ele. Dekulin pergunta: "Qual é o seu nome mesmo, Zoro?" O rapaz responde: Não, meu nome é Allen." Silêncio constrangedor. Dekulin comenta: "Parece que confundi seu nome." Allen responde: "Tudo bem, sem problema. Pode me chamar do jeito que quiser." Mas, por dentro, até Allen ficou confuso. Tipo, Zoro e Allen nem parecem o mesmo nome. Como ele confundiu assim? Depois disso, os dois entram no escritório de Dekulin. Allen entrega alguns documentos para ele. Após ler, Dekulin pergunta: "Então era isso o assunto urgente?" Allen responde: "Sim, professor. Essas são todas as listas de patrocínio, os nomes das pessoas que apoiaram os novos magos deste ano. Os patrocínios são algo muito importante para os alunos, ajudam a cobrir os custos e impulsionam suas carreiras mágicas. Os professores da Torre de Magia podem patrocinar alunos que consideram promissores." Os olhos de Dekulin caem sobre um documento em particular, um nome brilhando em dourado. Esse brilho era causado por uma habilidade de Dekulin chamada Imã de Riqueza, uma habilidade rara. Se houver potencial de lucro envolvido, o nome brilha em dourado. Quanto mais informações ele tem sobre a pessoa, melhor a habilidade funciona. Ele também possui outra habilidade rara, Visão Aguçada. Essa habilidade permite analisar atributos e comparar características parecidas. Funciona ainda melhor quando combinada com outras habilidades. Agora mesmo, Dekulin está usando o Imã de Riqueza e a Visão Aguçada juntos para reunir informações sobre os alunos, quem é mais talentoso e quem pode gerar mais dinheiro. De todos os nomes que brilhavam em dourado, tinha um que se destacava mais do que todos: Efren Luna. Na verdade, ela é uma personagem importante na história do jogo. De acordo com o roteiro dos desenvolvedores, o pai da Luna morreu, e a culpa foi do Dekulin. Mas quando Dekulin dá uma olhada nos documentos dela, percebe que ela não tem nenhum patrocínio. Aí ele pergunta pro Allen: "Por que essa Luna, a Luna, não tem um patrocinador?" O Allen responde: "Se tá falando da Luna, todo mundo evita ela." Até o Dekulin pensa: meio que a culpa é minha, né? A Luna é alguém que nunca nem chegou a estudar na academia. Ela aprendeu tudo sozinha, estudando por conta própria. O talento dela é surreal. Tecnicamente, ela é inimiga do Dekulin, ou talvez seja o contrário. E se a história continuar igual ao jogo original, o Dekulin vai acabar morrendo, exatamente como acontece no jogo. No jogo, o Dekulin morre de várias formas diferentes. Mas ele tem uma habilidade chamada Destino de Vilão, que torna muito difícil ele morrer facilmente. A morte dele só acontece por alguns jeitos bem específicos. Pela noiva, ou por um ataque surpresa, envenenamento, ou até uma explosão de bomba num trem, ou seja, o como não importa. O que importa é que ele morre mesmo. Por isso agora o Vujin.
que está vivendo no corpo do Dekulin, precisa tomar decisões que o verdadeiro Dekulin nunca tomaria. Só assim ele consegue sobreviver nesse corpo. Então ele assina o documento. Parece que ele decidiu patrocinar a Luna. Entrega o papel assinado pro Allen e diz: leva isso lá. Ah, e pega esse livro aqui também. Peguei emprestado na biblioteca. O Allen pega tudo e vai embora. Agora o Dekulin tá sozinho no escritório, pensando: se eu quiser sobreviver, vou precisar de grana. Algumas das mortes do Dekulin aconteceram justamente por causa de problemas com dinheiro. Com dinheiro suficiente, ele consegue escapar de umas armadilhas, tipo patrocinar estudantes poderosos que podem ajudar ele no futuro. Mas só isso não basta. Tem muita gente nesse mundo que quer ver ele morto, e mais cedo ou mais tarde, vão vir atrás dele. Se ele quiser mesmo sobreviver, precisa de um plano mais sólido, um jeito de ficar mais forte de verdade. E ele pode se tornar um mago promissor e genial. Agora, a melhor chance de continuar vivo é ficar mais poderoso, mesmo que o Dekulin tenha um talento só mediano. Isso não vai ser suficiente para escapar do perigo se ele não estiver muito bem preparado. Caso contrário, ele não vai conseguir escapar das armadilhas que estão no caminho. Mas tem uma coisa na qual ele pode apostar: a habilidade única dele. Ele pode até não controlar os 4 elementos, mas consegue controlar terra e fogo. A habilidade dele com magia de manipulação dá uma vantagem enorme. Ele também tem uma habilidade especial chamada Mid-Talk, uma técnica única que gasta um monte de mana. Essa habilidade desbloqueia o potencial dele. Com isso, ele consegue até controlar espadas voadoras para atacar. O pessoal chama de espada mental voadora. Mas, na real, isso é feito com telecinese, uma forma básica de magia de manipulação. Cansa demais usar isso. Por isso ele tá lendo um livro que explica tudo sobre esse tipo de magia, como fazer objetos flutuarem no ar. Dekulin não vai ler o livro linha por linha. Graças à habilidade de entendimento dele, ele consegue absorver o conteúdo rapidinho. Assim que começa a usar, um círculo mágico aparece na frente dele. Ele nem sabe direito o que tá rolando. Mas esse círculo cria uma estrutura mágica enorme, e todo o conteúdo do livro começa a baixar direto na mente dele, passando pelo corpo inteiro. Mas junto com isso, ele também sente dor. Só que depois de um tempo, tudo se acalma. Do lado dele, tinha uma caneta, e quando ele olha para ela, pensa: será que tento agora? Será que isso funciona mesmo? E no momento que tenta, ele faz a caneta flutuar no ar, numa boa. Normalmente, para usar telecinese básica, você precisa recitar um feitiço. Mas no caso do Dekulin, todos os feitiços já estavam carregados na mente dele. Ele conseguia levantar as coisas só com o pensamento, sem precisar dizer nada. Ele nunca imaginou que um dia aquele personagem que ele passou várias noites em claro criando, fosse realmente dar uma vantagem tão grande assim. Tudo bem, era só um método básico de manipulação. Mas quanto mais ele praticasse e entendesse, melhor ele ia ficar nisso. E quando dominasse a telecinese avançada, ia atingir o tipo de poder que tá sonhando agora. Aí ele olha pro livro que estava por perto. E de repente tem uma ideia. E se eu absorvesse o círculo mágico inteiro desse livro pro meu corpo? Nesse mundo, quanto maior o círculo mágico interno que você tem, mais poderoso você é. Então, em vez de carregar só no cérebro e no coração, ele pensa: por que não espalhar isso pelo corpo inteiro? Se conseguisse fazer isso, a magia de manipulação dele ia ficar muito mais forte. Cada parte do corpo teria um círculo mágico. Claro que isso podia trazer efeitos colaterais pesados. Talvez até o corpo dele não aguentasse. Mas ele tinha uma carta na manga para isso também. Corpo de ferro. Era uma habilidade que ele meio que tinha esquecido. Mas agora finalmente estava sendo útil. Graças a ela, a resistência física e as habilidades dele iam melhorar bastante. E o potencial do corpo dele ia muito além do normal. O corpo de ferro também ajudava a aguentar os efeitos colaterais. Era algo que só ele conseguia fazer. No momento, ele tinha só 800 de mana. Talvez fosse o suficiente para testar. Então, quando tentou absorver o livro usando a magia de entendimento, a magia começou a se espalhar por cada veia e vaso sanguíneo do corpo inteiro. E a dor só aumentava. Parecia que os ossos e músculos dele estavam se rasgando. Aguentar aquilo era quase impossível. Mas ele não podia chorar ali. Não podia mostrar dor, nem emoção. Era isso que significava ter dignidade de nobre. Ele jamais deixaria essa dignidade cair. Quando o método finalmente terminou, ele ficou com apenas 1 de mana.
O corpo inteiro tremia. Mas ele tinha falhado. Simplesmente não tinha mana suficiente para absorver o círculo mágico inteiro no corpo. Com o pouco que tinha, só conseguiu avançar parcialmente. E ainda assim, só no ombro. O feitiço do círculo apareceu ali. E só ali. Da próxima vez, quando tiver mana suficiente, ele vai conseguir absorver o círculo completo. Provavelmente vai levar umas 2 semanas. Um mês depois, a gente vê a Torre Mágica, onde o Dekulin supostamente daria sua primeira aula depois da palestra. Mas ele ainda não tinha aparecido. Tinha só uma placa com os dizeres: o professor quer avaliar as habilidades dos alunos. Então vocês estão livres para criar o que quiserem usando magia elemental. Vou passar depois para ver os resultados. Os outros alunos estavam comentando. Ouvi dos veteranos que esse professor ensina de um jeito bem diferente. Mas cadê o professor Dekulin? Só deixou uma plaquinha e sumiu. Largou a gente aqui para estudar sozinho. Que resultado é esse que ele quer ver, afinal? E o que exatamente a gente tem que fazer? Talvez por isso ele decidiu dar aula fora da sala hoje. A Luna também estava lá, pensando, irritada. Claro, o professor Dekulin é mesmo um irresponsável. Nem liga para os alunos. Essa era para ser a primeira aula depois da palestra. E ele já joga a gente na autoaprendizagem. Aí alguém esbarrou nela por trás. Ela virou brava e falou: Ei, tá cega? Ou o quê? Mas no momento que viu quem era, ficou chocada. Era alguém que ela conhecia. Salve, Avon. A menina olhou para ela e simplesmente passou reto, sem falar nada. Luna ficou ali, pensando. Por que ela passou direto assim? Será que não lembra de mim? Depois de um tempo, a Luna começou a construir uma torre com magia elemental. Mas a cabeça dela ainda estava presa naquela menina. Por que ela tá me ignorando? Se não tô enganada, ela com certeza é da família Eliad. 10 anos atrás, a família Eliad estava de olho em mim e no potencial do meu pai. Depois cercaram nossa casa com soldados e nos ameaçaram. Mesmo depois de tudo isso, ela não lembra de mim? Só de pensar nisso, me dá raiva. E a torre que ela estava construindo desabou. Por quê? Porque a mana que ela estava usando para montar a torre estava sendo puxada por alguma coisa. Quando olhou pro lado, viu que a outra garota estava construindo a própria torre. E a mana dela estava sendo atraída para lá. Luna foi até ela e disse: Licença, você tem ideia do que está fazendo? Por sua causa, minha torre ficou toda errada. Toda a mana que eu usei acabou indo para você. Mas a garota agiu como se nem tivesse ouvido. Luna se irritou. Alô, tô falando com você. Mesmo assim, ela continuou ignorando. E isso deixou a Luna ainda mais furiosa. Ela gritou: Senhorita Sylvia, parece que tá fingindo que não me conhece. Mas eu tenho certeza que conhece. Isso finalmente fez ela reagir um pouco. E a Luna disse: Eu sabia. Tá fingindo que não me reconhece. Mas foi a sua família que tentou acabar com a minha. Vocês tinham medo do meu talento com magia. Agora que entrei nessa universidade, deve estar com medo que um dia eu ultrapasse você. Mas a Sylvia ainda manteve aquele ar de indiferença. Ela respondeu: Nem sei quem você é. Quem eu conheço é seu pai, não você. Aí ela completou, com deboche: Ouvi dizer que seu pai, que nunca queria perder a dignidade, acabou morrendo do mesmo jeito. Isso atingiu a Luna em cheio. Ela não aguentou ouvir aquilo. Perdeu totalmente o controle. E liberou o poder ali mesmo. Todos os outros alunos estavam assistindo também. Diziam que já tinha começado uma briga por ali. E aí a cena corta mostrando a luta. Luna partindo para cima com os punhos cerrados e magia, pronta para atacar. O ataque dela foi tão forte que fez o chão inteiro tremer. Correndo para cima, ela gritou: Repete se tiver coragem. Como é que você tem a cara de dizer isso? Não vou deixar barato. Sylvia rapidamente conjurou um escudo mágico para bloquear o ataque, mas mesmo assim, uma explosão enorme aconteceu. E não estava afetando só ela, estava começando a afetar todos os alunos ao redor também. Aí a cena corta e mostra Luna e Sylvia de perto. Luna tinha agarrado Sylvia pelo cabelo e não largava de jeito nenhum. Ela rosnou: Como você ousa insultar meu pai? Fala isso de novo, vai. Só tenta, e vê o que eu faço com você. Mas nesse exato momento, uma energia estranha começou a ser sentida vindo de trás. Todo mundo se virou para olhar, e lá estava um enorme buraco mágico, tipo um buraco negro, que tinha se aberto. Tudo que chegava perto era sugado imediatamente.
Luna entendeu na hora o que era. Aquilo era um feitiço do vazio. Um feitiço tão perigoso que podia sugar tudo ao redor, até a sua própria mana. E não era só isso, parecia que estava prestes a explodir. E se explodisse? Ali perto, os alunos tinham usado pedaços de metal para construir a torre. E agora todos aqueles fragmentos estavam prestes a voar como projéteis. Se o vazio explodisse, podia ter gente morrendo de verdade. Antes que alguém pudesse fazer qualquer coisa, o feitiço do vazio explodiu. Agora era impossível proteger os alunos. Luna ergueu um escudo ao redor de si mesma bem a tempo de se proteger, mas mesmo com o escudo, alguns segundos se passaram, e então algo estranho aconteceu. Os estilhaços de metal não a atingiram. De repente, tudo ficou em silêncio, completamente parado. Os metais no ar tinham congelado no lugar. E quem tinha feito aquilo? DeCoolin. Ele tinha chegado e estava usando telecinese para controlar todos os pedaços de metal flutuando no ar. Luna olhou, sem acreditar no que via, pensando: como isso é possível? Como o metal pode simplesmente parar no ar assim? E quando foi que o DeCoolin chegou aqui? DeCoolin começou a recolher os estilhaços um por um. Ele estava usando a nova habilidade dele, telecinese. Todos os alunos que estavam assistindo ficaram completamente maravilhados. Para qualquer estudante de magia, aquilo era uma chance única, presenciar a beleza da magia em tempo real. Até Sylvia e Luna ficaram impressionadas. Depois de recolher todos os pedaços, DeCoolin se virou para a turma e disse: atenção, pessoal, vou pausar a aula por aqui. Quem não teve nada a ver com isso pode sair. Os que estavam envolvidos, essa aula agora é só para vocês. Luna ficou preocupada. Ela percebeu que estava encrencada e não tinha como escapar. A cena muda para a sala de interrogatório, onde todos os professores estavam reunidos para questionar Luna e Sylvia. DeCoolin e outro professor já tinham chegado. Outro professor entrou e disse: ah, vocês já estão aqui, presidenta e professor sênior DeCoolin. Quem falou foi o professor Hallen, do departamento de suporte. Logo atrás veio o professor Hitler, do departamento espiritual. E sentada perto de DeCoolin estava uma mulher, Adeline, a presidenta da Torre de Magia da Universidade Imperial. Ela recebeu todos e disse: eu sei que isso pode ter sido repentino para vocês duas, mas sim, foram convocadas para cá. Certo, professor DeCoolin. Mas DeCoolin ficou em silêncio, não disse uma palavra. Então Hallen acrescentou: aliás, quem é essa garota que teve a ousadia de botar a mão na Sylvia? Ela não sabe de que família a Sylvia vem. Pelo que ouvi dizer, essa menina é pobre, nem está oficialmente matriculada na academia, sem educação nenhuma, nem sabe conversar direito. Professor DeCoolin, ele continuou. Soube que o senhor interveio e controlou a situação antes que piorasse. Graças a você, não foi mais grave. Outro professor comentou também: sim, ouvi a mesma coisa. Mas DeCoolin sabia que aquilo era só fachada. Todos os professores naquela sala eram da alta sociedade, famílias nobres. Cada um tinha seus próprios interesses. Por isso todos estavam do lado da Sylvia, que vinha de uma linhagem poderosa. Luna, por outro lado, já foi nobre, mas agora era só uma plebeia. Tava na cara, eles sempre iam apoiar quem tivesse mais poder. DeCoolin pensou: se o DeCoolin original estivesse aqui, teria ficado do lado da Sylvia também. Mas eu preciso mudar isso. Se continuar tomando decisões como ele tomaria, vou acabar tendo o mesmo destino. Ele conseguia ver a energia sombria dentro da Luna, algo que só ele podia ver, graças à sua habilidade de fé do vilão. Se alguém tentasse matá-lo, ele podia sentir. Se pudesse mudar o resultado. Mas se falhasse, a morte ia chegar cada vez mais perto. Então o professor Hallen disse: certo, agora que todos estão aqui, vamos começar a reunião. Estamos aqui por causa da briga entre Luna e Sylvia. Luna, como você ousa atacar a Sylvia? Se não fosse o professor DeCoolin, outros alunos poderiam ter se ferido gravemente. Toda a raiva da sala foi direcionada para Luna. Ninguém levantou a voz por ela. Luna falou em voz baixa: não posso dizer como a briga começou. Olhando para cima, ela pensou: DeCoolin está aqui. Por isso não posso contar o que realmente aconteceu. Não posso dizer que ela insultou meu pai. Se eu contar, DeCoolin vai descobrir tudo, e todos os olhos vão se voltar para mim. Então ela ficou em silêncio. Ela simplesmente não conseguiu falar, principalmente na frente do DeCoolin. Ela só
caiu no choro. Mas ninguém mostrou qualquer compaixão por ela. Pelo contrário, começaram a gritar ainda mais. Você acha que isso é brincadeira? Por sua causa, a reputação da nossa universidade podia ter ido pro lixo. Você devia saber o seu lugar. Olha para a posição da Sylvia e depois olha para você. Com quem você acha que está mexendo? Aí eles se viraram para Sylvia e disseram, pode falar. Sylvia disse, durante a aula, eu acabei quebrando sem querer algo que a Luna estava fazendo. Foi assim que a discussão começou entre nós. Um professor respondeu, então foi isso. Então a culpa não foi sua. Não foi intencional. E além disso, ele acrescentou, como alguém perde o controle por causa de uma coisa tão pequena? Você é a aluna da torre de magia, controle sua mente. Não haja como uma lunática, igual a Luna. Não podemos ter estudantes instáveis como ela aqui. Porque tanto seu comportamento quanto suas atitudes estavam completamente fora do aceitável. E naquele momento, Luna se sentia incrivelmente sozinha. Ela não tinha família, não tinha amigos, não tinha pai, ninguém estava lá por ela. Todo mundo apontava o dedo para Luna. A culpa é Luna sua. Você estragou tudo. A própria Luna nem sabia o que estava acontecendo com ela. Não conseguia entender o que estava sentindo. Só conseguia pensar numa única lembrança de quando era criança, brincando com o pai. Aquele tempo, aquilo era ouro para ela. Mas agora, tudo isso, cada pedacinho disso era por causa de Declan. Se ele não tivesse aparecido na vida dela, talvez a família dela ainda estivesse viva. Talvez o pai ainda estivesse com ela. Tudo isso era culpa dele. E ela não ia deixar ele sair impune. A presidenta da torre interrompeu e disse, certo, então vamos ouvir a opinião de todos. Quem quiser falar, pode falar. Antes de tomarmos uma decisão final, vamos ouvir o que o professor Declan tem a dizer. Então Declan falou, sou Declan. Como professor sênior e membro do comitê disciplinar, quero fazer uma pergunta. E Luna sentiu que era o fim. Se a decisão final fosse de Declan, então ninguém poderia salvá-lo. Mas então Declan disse, Sylvia, você realmente acha que não teve nenhuma culpa nesse incidente? Ao ouvir isso, tanto Sylvia quanto Luna ficaram em choque. Nenhuma das duas esperava que Declan fosse virar e questionar Sylvia. Declan perguntou de novo, você realmente acha que não teve nenhuma responsabilidade? Luna ficou ainda mais confusa. O que está acontecendo aqui? Por que Declan está me defendendo? Então o professor do departamento de suporte falou, incrédulo. Professor Declan, o que o senhor está dizendo? Declan respondeu, todo mundo sabe que você tem poderes. Você poderia ter impedido tudo isso antes mesmo de acontecer, mas não fez nada. Ou talvez esse talento que todo mundo elogia nem seja lá essas coisas. Se você não consegue nem parar um ataque básico, de que adianta? Sylvia, abalada, respondeu, me perdoe. Sendo honesta, eu podia ter impedido, mas não impedi. Deixei acontecer porque queria que a Luna fosse punida com mais rigor. Luna ficou paralisada. Ela queria mesmo que eu fosse punida. Mas o que mais a deixava confusa era por que Declan estava enfrentando Sylvia por minha causa. Não fui eu quem começou a briga. Então o professor do departamento de suporte tentou defender Sylvia, dizendo, ela só queria se proteger. Não foi por mal. Ela não é culpada. Mas Declan respondeu, então, por essa lógica, o mais culpado aqui sou eu. Porque eu fui quem organizou a aula ao ar livre naquele dia. Você está dizendo que tudo é culpa minha. O professor ficou sem resposta porque Declan era o mais sênior entre eles. E ao ouvir tudo aquilo, Luna começou a pensar, Declan está mesmo disposto a ir contra todos os outros professores, só para me defender. Por quê? Porque ele está me defendendo. Foi aí que a presidenta da torre interrompeu. Chega. Vamos encerrar isso. Jovens brigam. Isso faz parte do crescimento. Quando eles brigam, aprendem com isso também. Não precisamos transformar tudo em tragédia. Não devemos exagerar em cada detalhe. Vamos encerrar esse incidente aqui mesmo. Ninguém será punido. Vocês duas estão liberadas. Mas mesmo depois disso, a confusão dentro de Luna não passou. Ela ainda se perguntava, todos esses professores estavam prontos para me expulsar da universidade. Mas Declan, o Declan que eu conheço jamais teria me defendido. Então por que agora? Os professores começaram a sair da sala de reuniões. Enquanto saíam, o professor do suporte comentou, não esperava isso, professor Declan.
O senhor encerrou esse assunto tão rápido e garantiu que nenhum aluno saísse ferido. Enquanto o debater se afastava, Luna chamou por ele. Com licença. Declan was walking away. Luna called out to him. Ela queria saber, ele sabe da minha família. I have some questions ele sabe quem é meu pai. Ele sabe de onde eu vim. Does he know about my family? O pai dela passou a vida inteira trabalhando sob as ordens de Declan. E ainda assim, ele morreu por causa de Colin. Ela pensava, se eu disser isso em voz alta, será que ele vai se lembrar? Será que ele vai se lembrar de mim? Será que vai lembrar do meu pai? Será que ele vai mudar de ideia e me expulsar da universidade? Será que vai começar a me perseguir? Mas mesmo assim, ela precisava saber. Ele ainda se lembra do meu pai? Porque se ele não lembra do homem cuja morte ele causou, então eu nunca vou perdoá-lo. Mas Declan apenas se virou e disse, você não precisa me perguntar nada. Não desperdice seu potencial olhando o que os outros estudantes estão fazendo. Você deveria focar em usar o seu próprio potencial. E com isso, ele saiu. Foi aí que Luna percebeu, ele sabe. Ele sabe sobre mim. Ele sabe sobre a minha família. Ele sabe sobre o meu pai. Se ele não soubesse, jamais teria se levantado por ela daquela forma. Ele a ajudou não porque ela significasse algo para ele, mas porque o pai dela trabalhou para ele. Ele a ajudou por culpa, por um senso de responsabilidade. Ele sabia que o pai dela morreu sob o comando dele, e isso pesava sobre ele. Ele estava mostrando pena, nada mais. Mas mesmo assim, pela primeira vez em muito tempo, Luna se sentiu feliz, realmente feliz. Ele não esqueceu. Enquanto ele se lembrava dela e do seu pai, as coisas estão bem. Pelo menos por agora. Estou bem. E no meio disso tudo, Declan também ganhou 2 pontos de moeda da loja. Porque Luna poderia ter sido responsável por matá-lo, mas ela não foi. Ela não estava mais com raiva. Pelo menos, não por enquanto. Mais tarde, depois das aulas, Sylvia estava andando de carro com o pai. Ela contou tudo o que tinha acontecido na universidade. Seu pai, chefe da família e mago de rank 3, ouvia atentamente e então disse, filha, você não precisa se preocupar tanto com aquele menino. Eu sei, Luna tem um talento real, mas ela é o tipo de garota que já perdeu o seu tempo. Tudo o que ela tem agora é o talento dela. Até Sylvia estava pensando. Na época em que nossos talentos estavam sendo testados para o exame de admissão da academia, foi a primeira vez que ela conheceu Luna. E os resultados de ambas foram impressionantes. Elas basicamente nasceram com um potencial em artes magia. E para 2 talentos tão grandes aparecerem no mesmo lugar, isso é quase impossível. Agora, no mundo da magia, o nível mais alto, como a fase final absoluta, é chamado de imortalidade ou rank eterno. São magos tão poderosos que até imperadores não conseguem tocá-los. Em palavras mais simples, você pode chamá-los de emperors. Aqueles que chegam a esse nível são chamados de arquemagos. E nos livros de história, só houve 3 arquemagos vivos na mesma era ao mesmo tempo. Tornar-se não tem nada a ver com sua categoria ou propriedades. É uma regra escrita nas fundações do reino dos magos. Até mesmo a presidenta da Torre de Magia, Elgin, alcançou o rank eterno. Foi por isso que Sylvia sempre sonhou em se tornar uma arquemaga. Não era apenas um sonho, era seu dever. De um lado, ela é uma filha orgulhosa da respeitada família Elliot. Do outro, ela também vem de uma família nobre, mas é uma família ramificada, não a principal. Então, naturalmente, sempre houve competição entre elas. Quem vai ficar com aquela última vaga? Sylvia também sabia que o pai dela uma vez avisou o pai de Luna para não mandar Luna para a academia. Então sim, Sylvia definitivamente tinha uma vantagem, graças ao seu status. Tudo estava sendo preparado para ela crescer mais forte e eventualmente se tornar uma arquemaga. Para Sylvia, ser uma arquemaga não era apenas um objetivo, era o único caminho. Mas sempre que se lembrava do que Luna lhe dissera, isso a abalava. Uma parte dela tinha medo. E se Luna realmente superasse ela? Esse pensamento a incomodava. Mas ela tentou se acalmar, empurrando-o para o lado. Até que seu pai disse, querida, não se preocupe com essa garota, mas tenha cuidado com o Declan. Ele pode parecer simples, mas não é. Declan, ele costumava ser chamado de gênio quando era criança. Claro, o status dele caiu agora, mas isso não significa que ele não vai recuperar sua posição algum dia. Sylvia sabia disso também. Ela foi quem tentou armar uma cilada para derrubar Luna, mas Declan já tinha descoberto seu plano.
Na época She was em the que one Luna who veio tried to set a atacá-la, trap to ela bring Luna eliminou down. a mana de Luna. But Deculing had Depois already disso, figured out her Sylvia plan. armou uma armadilha, Back when Luna uma came que to só attack seria her, ativada she eliminated se a mana Luna's de Luna mana. se aproximasse After that, novamente. Se Sylvia esse set a plano trap, tivesse dado one certo that would e only alguns activate alunos se machucassem if no Luna's processo, mana came close Luna again. teria enfrentado a If that punição plan had mais worked severa. and some Mas students de got hurt repente, in the process, Deculing apareceu Luna e would viu have tudo. faced the harshest Cada pedaço punishment. da armadilha But e todo o suddenly, plano. Deculing Ela tinha showed tudo up and pronto, saw até as everything. respostas que Every daria. single part of Se the fosse trap questionada and no the whole auditório. plan. Ela She had esperava everything que ready, Deculing even the perguntasse, answers she por que could. você fez tudo If she was isso? questioned in the lecture Mas, hall, em vez she disso, expected ele Deculing to perguntou, ask, por que você "Why'd não you do parou?" all this? E Sylvia não instead, teve resposta he asked, para isso. "Why Ele didn't you sabia stop que ela her?" tinha feito And tudo Sylvia de had no propósito. answer to that. Era assim que He knew she Deculing had era done it all on inteligente. purpose. Só de pensar That's how nisso smart agora, Deculing ela is. ainda sente arrepios. Just thinking about it now Alguns dias still gives her depois, chills. cortamos A few para a days mansão de later, Deculing. that Ele estava he knew se she had done preparando it para all on sair. purpose. Alguém perguntou, That's how smart Deculing professor is. Deculing, Just está thinking pronto? about it now still Ele gives her respondeu, chills. eu já A few vou. days later, Ele entrou we no cut carro to Deculing's enquanto mansion. viajava. He's getting Estava ready to go profundamente somewhere. pensativo. Someone asks, Como eu imaginei. "Sir Deculing, Se eu tomar are o you lado ready?" de Luna na He reunião, replies, as "I'll chances be de eu there in a morrer minute." serão ainda He menores. gets in the car, E já ganhei and while algumas riding, moedas he's da deep in loja. thought. Nunca Just like imaginei I thought. que, durante If I minha take primeira Luna's aula, side in the meeting, eu sentiria uma it'll aura de reduce my morte death de um dos chances even estudantes. less. Mas não And I've consegui already gained some descobrir store quem. currency. Agora eu sei. I could era never Luna. even imagine Ela até back during my perguntou first sobre lecture. aquele feitiço. I could feel a death Claro, aura from one se eu of the tomar o students. lado de Sylvia. But I couldn't Pode figure out haver who. benefício também. Now I know it was Mas se eu Luna. não tomar, She a even família asked about dela that pode spell. vir atrás de mim. Of course, Antes de if mais I take nada, Sylvia's side, preciso neutralizar there might a be a verdadeira benefit too. ameaça. But if Depois I don't, disso, vou her lidar family com o might que come vier. after me. Eu quero ficar Before longe anything dessa else, sociedade I nobre need to distorcida. neutralize the real Mas, threat. infelizmente, After that, eu sou I'll deal with deles. whatever comes Não next. posso evitar isso I want para to stay sempre. away from this Com o twisted, perigo noble vem a society. oportunidade. But Se eu jogar de unfortunately, forma I am one of inteligente, them. posso I reduzir can't avoid minhas it chances forever. de morte. With Mas danger eu comes preciso de pelo opportunity. menos 5 If moedas I da play it loja smart, para I can ativar a reduce my loja death do meu chance. sistema. But I need Neste at least momento, 5 store ele está currency indo para um encontro. to activate my Uma system festa onde store. muitas pessoas Right now, importantes he's estarão. heading to a gathering. Pessoas que querem A party conhecê-lo, where ou tons of talvez important formar people will be. alianças. People Quando who ele wanna chega, meet him, o lugar or está maybe lotado form de alliances. nobres. Todos When se he misturando arrives, e se the divertindo. place is packed with Alguns eram nobles, casas nobres all de alto mingling and nível. enjoying Deculing themselves. até reconheceu Some are hiring alguns noble como houses. lendas. Ele pensa, Deculing even ok, recognized a few talvez like vir Lem. aqui não tenha sido uma thinks, ideia tão ruim. okay, maybe Então coming here alguém wasn't se such a bad aproxima idea. dele. Then Espera, someone approaches você é o him. professor de Wait, are you? De repente, Maybe coming here os olhos wasn't de such a todos bad se idea. voltam para ele. Then someone Porque approaches muitos him. filhos de nobres frequentam a Wait, torre are de you magia. Professor Deculing? E Deculing é professor Suddenly, sênior lá. everyone's eyes As turn to pessoas him. correm para ele. Because a lot of Nossos noble filhos kids fazem go to the sua Magic aula. Tower. Eu And sempre Deculing quis is te a senior conhecer. professor there. Todos tentando People se dar rush bem in. com ele. Our kids Mas take your Deculing class. não está I've interessado. always wanted to meet Então, you. ele ouve Everyone's algo. trying to get in Um good nome, with him. Ganesa. But Deculing, E por um segundo, not interested. ele congela. Then he Um hears nome something. pergunta. A name, Professor, Ganesa. se possível. And for a Você second, jantaria he comigo. freezes. Deculing One noble ignora. asks, Espere. Professor, if E se possible, afasta. would you Ele have está dinner with pensando. me? Eu Deculing definitivamente brushes her off. ouvi o nome Ganesa. Wait. Alguém And disse walks que away. ela é uma aventureira. He's thinking, E que ela I é definitely importante heard the para a name história. Ganesa. Se eu conseguir Someone fazer said uma she's an conexão adventure. com ela aqui, And that she's pode important ser a to the coisa story. mais valiosa If I deste can build a evento. connection with her Mas here, onde ela está? it could be the Eu most valuable definitivamente thing from ouvi this o nome event. dela. But where is Então she? a vemos. I have Uma senhora definitely estava heard her atrás name. dele, Then we're olhando para shown her. Deculing com muito A lady was entusiasmo. standing behind Seu him nome who was era staring at Aventureira Deculing Ganesa. with a lot of gusto. Então Deculing pensa Her que name ela was deve Adventure estar perto Ganesa. dele. Then Vou ter que Deculing procurá-la thinks com that she must cuidado. be somewhere Ele near olha me. ao redor. I will have to Então a look for vê. her carefully. Cabelos vermelhos longos. He looks around, Olhos and then he vermelhos. sees her. Vestida como uma Long red aventureira. hair, red Essa eyes, tem que ser ela. dressed like an Ele está adventurer. prestes a ir That até has to be ela. her. Quando alguém He's about para. to walk over. Professor When Deculing. someone stops him. Eu não sabia que você Professor estava Deculing? aqui. I Ele didn't know geme you were here. internamente. He groans Sério? inwardly. Por que agora? Seriously, why now? É Len. It's Deculing Lem. pergunta. Deculing O que você asks, quer? What do you Len want? é um mago da corte Lem imperial. is an imperial mago court monarca
marca de quarto nível. A fourth rank Ele monarch diz, magician. estou honrado He que goes, ainda se lembre de I'm mim. honored you still Professor remember me. DeCooley. Professor. Faz tempo. Lamb Como está is an sua imperial pesquisa? court mage. Não quero ser A rude, fourth rank mas monarch ouvi magician. alguns rumores He goes, estranhos. I'm honored you DeCooley still remember interrompe. me. O que você Professor quer dizer? Deculin. Lane It's been a sorri com while. ironia. How's your research nada going? demais. Not to be Só que rude, já se passaram but I've 3 been anos hearing e sua some pesquisa não strange fez rumors. progresso. Declan As pessoas Hudson. estão começando What a do you mean? questionar. Lamb Se você está smirks. mesmo Oh, qualificado nothing para major. ser professor. Just that it's been 3 DeCoolin years, sabe, ele está and your zombando research dele. hasn't made No passado, progress. eles People are estudaram starting to juntos. question Eles costumavam if you're even ser qualified próximos. to be a professor. Mas depois que Lane perdeu Declan o knows. título de He's professor mocking him. sênior para Back DeCoolin, in the day, as coisas we studied desmoronaram. together.
Agora Len tenta provocá-lo abertamente toda vez que tem uma chance. Mas esse não é o verdadeiro Dekulin. E ele não vai cair na armadilha. Ele não está ali para drama sem sentido. Claro, Len não está totalmente errado. Mas naquele momento, Dekulin olha para o lugar onde Ganesa estava. Ela se foi. Len continua reclamando. Você sempre age tão arrogante. Mas ninguém neste mundo realmente gosta de você. Dekulin se aproxima dele calmamente e diz: escute, Len, foque no seu próprio maldito trabalho. Você é um idiota maluco e irritante. Então ele se afasta, enquanto Len grita atrás dele. Como ousa me insultar? Você é o verdadeiro idiota. Mas Dekulin o ignora. Ele está determinado a encontrar Ganesa novamente. Se ele conseguir fazer essa conexão neste encontro, isso pode ajudá-lo muito no futuro. Porque Ganesa, ela é uma das aventureiras mais tops por aí. Ele olha ao redor várias vezes, mas ainda não consegue encontrar ela. Cansado e frustrado, ele acaba indo parar na varanda do prédio. Falando consigo mesmo, Dekulin murmura algo tipo: depois da Len, agora tanta gente querendo a minha atenção, tentando bloquear meu caminho. Por isso eu não gosto de lugares cheios. E bem nesse momento, alguém chama ele: Professor Dekulin. Quando ele olha pro lado, lá está ela, Ganesa, em pé na mesma varanda. Ela fala: uau, você realmente é um homem ocupado. Tanta gente correndo atrás de você só pra conversar. Mas por que eu tô com a impressão de que você tava me procurando? Vendo ela assim, Dekulin pensa: eu só queria ter uma conversa decente com a Ganesa. Não tava esperando esse tipo de encontro. E espera aí, a Ganesa já conhece o Dekulin. Eu nem sabia disso. Dekulin tenta disfarçar e diz: eu só tava dando uma volta e acabei vindo aqui pra pegar um ar. Mas Ganesa não acredita. Ela responde: sei que você tá aqui pra me encontrar, pra falar da nossa missão anterior. Desculpa, não consegui cumprir. Mas já devolvi todo o dinheiro e até paguei a multa. Acho que podemos deixar esse assunto pra trás agora. Foi aí que Dekulin percebe: algo definitivamente aconteceu entre a Ganesa e o verdadeiro Dekulin no passado. Ela continua: você me contratou para uma missão para encontrar uma criança com talento mágico. E não é que eu não consegui achar uma, eu encontrei. Mas eu não quero trazer essa criança para você. Eu me apeguei a ela. E sabendo agora o que eu sei sobre a sua personalidade e intenções, eu me recuso a entregá-la. Agora ficou claro qual tipo de negócio rolou entre eles antes. Dekulin era conhecido por caçar crianças talentosas para tentar realizar o potencial do seu próprio gênio desperdiçado. Ele tinha feito isso várias vezes no passado, só para acumular conquistas. Então Ganesa faz uma pergunta: tá, me diz uma coisa, quanto tempo você pretende continuar com tudo isso? Dekulin dá uma pausa, ele não tem uma resposta real. Na cabeça dele, ele sabe que o corpo que ele está agora é só impressionante para quem não pode lhe ajudar. As pessoas que podem já se tornaram inimigas porque Dekulin já queimou elas antes, em benefício próprio. Mas agora, esse nem é o verdadeiro Dekulin falando. Então ele diz para Ganesa: por enquanto, eu decidi. Eu quero viver uma vida diferente. Ganesa fica surpresa. Ela olha para ele, meio desconfiada, e fala: isso não é o que eu esperava ouvir de você. Achei que você estava aqui para me matar, já que eu abandonei sua missão e sumi totalmente. Mas Dekulin responde: eu tô cansado de tudo isso. Não quero mais nada disso. Mesmo dizendo isso, um pensamento passa pela cabeça dele: como eu poderia pensar em matar a Ganesa? Eu sei o quanto ela é poderosa. Se eu tentar matar ela, vai ser o fim para mim. Ele não sabia muito sobre o Dekulin original, mas uma coisa era clara: a Ganesa é uma fera. Ela pode parecer doce e delicada, mas ela pode literalmente matar alguém com um simples movimento do cabelo fino. Quando ela ativa a habilidade dela, Mestre de Todos, ela se transforma numa verdadeira guerreira, uma que alcançou o pico do poder físico. Dekulin não mandou nenhum assassino atrás dela, simplesmente porque, nesse ponto, ele já tinha tomado o corpo do Dekulin. Essa é provavelmente a única razão pela qual ele ainda está vivo. Se o Dekulin original tivesse mandado alguém atrás dela, ele já estaria morto. As coisas não aconteceram exatamente do jeito que ele planejou, mas vir a esse encontro acabou sendo uma vitória. Ele obteve informações valiosas sobre Ganesa e sobre o verdadeiro Dekulin. Talvez até tenha uma chance de criar um vínculo entre ele e Ganesa agora. Ainda assim, ele não tinha motivo para ficar por ali. Então ele diz para ela: eu tô indo embora. Não perca seu tempo com isso. Enquanto ele sai,
Ganesa chama com uma última pergunta. Você tem certeza que não mandou ninguém atrás de mim? Que não tá aqui para me matar? As últimas palavras de Dekulin antes de se afastar. Se eu fizesse isso, eu basicamente estaria dando um tiro no próprio pé. E ouvindo isso, Ganesa fica totalmente chocada. Mas Dekulin vai embora porque ele valoriza a vida dele demais e sabe exatamente o quão perigosa Ganesa pode ser. A família de Dekulin, a família Yukala, também é poderosa. Ele poderia mandar um assassino, se quisesse, mas se algo desse errado, ele estaria assinando o próprio atestado de óbito. Nesse momento, ele recebe uma notificação do sistema. Você evitou com sucesso uma variável de morte. Você ganhou um ponto de loja. Dekulin fica chocado. Se ele não tivesse lidado com a conversa com a Ganesa do jeito que fez, ele teria morrido. Era uma armadilha mortal. E ele escapou por um triz. Mas, mesmo com isso, ele não se sente seguro. Ele sabe uma coisa com certeza, ele precisa sair de lá. Enquanto isso, em outro canto da festa, uma garota fala: Maninha, quanto tempo você vai ficar aí sentada? Você devia ir conversar com os outros nobres. A mulher sentada na frente dela é Yulia, que responde: Eu nem queria ter vindo a essa festa. Só vim porque meu irmão me obrigou. A garota fala: Sério, esquece isso tudo e vem se divertir comigo. E essa garota, ela é parente direta de Yulia. O nome dela é Hailey. No entanto, ela ainda estava recusando, e Hailey ficou triste vendo sua irmã, chegando até a perguntar: O que está acontecendo entre você e o Dekulin? Essa pergunta abalou completamente Yulia, que tentou se manter calma, mas respondeu: Do que você está falando? Yulia disse: Ouvi muitos rumores sobre vocês dois, então estou realmente preocupada. Quando Yulia se lembrou do momento em que Dekulin a ignorou e foi embora, ela finalmente falou: Não está acontecendo nada de bom entre a gente, está piorando com o tempo. Hailey aconselhou: Você não deveria dizer isso, porque tem muita gente aqui ouvindo nossa conversa. Nesse momento, elas perceberam alguém descendo as escadas. Yulia percebeu que era Dekulin e falou: Dekulin, você está aqui. Dekulin olhou para ela, mas não disse nada e se virou, saindo direto da sala. Os nobres da festa começaram a comentar sobre a situação, dizendo: O professor Dekulin já está indo embora. Essa pessoa mantém um nível muito alto de dignidade e não deixa seu status cair. Eles já tinham ouvido falar dele, mas não sabiam que ele nem conversava com sua noiva. Parecia que as coisas não estavam indo bem entre ele e sua noiva. Os rumores que haviam ouvido pareciam ser verdadeiros. Yulia ficou muito chateada ao ouvir tudo isso, mas não podia fazer nada. Naquele dia, Dekulin saiu da festa sem avisar ninguém. Desde então, começaram a espalhar rumores entre os nobres da alta sociedade de que Dekulin havia saído por causa de um conflito com sua noiva, Yulia. Mas Vujin não sabia de nada disso. Ele estava completamente alheio à situação, mas sua missão secundária estava completa, que era comparecer ao encontro. Ele recebeu 0,5 moeda de loja por isso. Agora, o total atual de moedas de loja dele era 4,5 moedas e ele só precisava de 0,5 moedas para ativar a loja. Já haviam se passado quase 2 semanas desde que Dekulin participou do encontro, e desde então, ele estava focando não só nas suas habilidades mágicas, mas também no seu corpo físico, para que não faltasse resistência. Outra razão para isso era que ele quase não sobreviveu ao encontro com Ganesa. Ele decidiu que, a partir de agora, iria focar em aumentar sua força física, para não ter que depender apenas de seus poderes mágicos. Alguns dias atrás, Dekulin teve uma experiência de quase morte enquanto praticava uma nova habilidade. Vimos que, quando ele tentou uma habilidade perigosa, sua vida estava em risco e sangue saia da sua boca. Se ele fosse um mago comum, teria morrido, mas a habilidade Corpo de Ferro o salvou. Desde que Dekulin conheceu Ganesa, ele vinha trabalhando para se tornar mais forte. Por isso, ele estava conectando o controle de fogo com telecinese para aumentar sua manipulação mental, para poder chegar a um nível avançado. Com isso ele poderia controlar o fogo com muita facilidade. E com a ajuda de sua telecinese, ele também poderia ajustar o fogo conforme suas necessidades. Com isso ele poderia se tornar ainda mais forte em um curto espaço de tempo, mas ao fazer isso ele percebeu que isso era uma coisa perigosa e muito tola, porque causava muita pressão em seu corpo. Então agora Dekulin quer treinar seu corpo primeiro, para poder armazenar seu poder mágico dentro de seu corpo físico. Ele começou a treinar seu corpo físico para poder armazenar seu poder mágico nele. Desde então, ele estabeleceu uma rotina matinal,
e os resultados eram evidentes em seu corpo, mostrando o quanto ele estava se esforçando. Então, no escritório do professor DeCoulin, Alan entrou com uma mensagem. DeCoulin perguntou o que era, e Alan respondeu: "É uma mensagem oficial da Torre Mágica. Resumindo, é do Comitê de Qualificação de Professores. A mensagem diz que, em 6 meses, haverá uma audiência para o progresso da pesquisa do professor DeCoulin. Então você vai precisar ter todos os seus documentos prontos até lá." Enquanto DeCoulin caminhava pelo corredor, ele pensava: "Minha audiência será em 6 meses. Até lá, minha pesquisa está estagnada e eu ainda estou preso no mesmo ponto. Essa situação está realmente ruim para mim. Nesse jogo, sempre fui um professor, e se eu perder minha posição, isso pode significar que não farei mais parte do jogo. Também há uma chance de eu não conseguir voltar ao mundo real. Estou esperando que algo aconteça aqui." Este era o laboratório de DeCoulin, onde ele continuava sua pesquisa. Quando a porta se abriu, a cena à frente parecia completamente diferente. O lugar parecia abandonado, como se tivesse sido deixado lá há muito tempo. Então, seus olhos se fixaram em um livro, e parecia que alguém havia tentado destruí-lo para que ninguém o encontrasse. DeCoulin não sabia de quem era a ação, mas quem o fez claramente não queria que ele tivesse o livro. No entanto, naquele momento, ele tinha a habilidade de telecinese, que usou para levantar o livro e trazê-lo até ele. Ao abrir o livro, viu que o conteúdo estava escrito em uma linguagem codificada que apenas ele conseguia ler. Mas, seja o que for, ele tinha a habilidade de compreensão, que permitia entender facilmente qualquer idioma ou livro de pesquisa. Para entender o livro, ele ativou sua habilidade, e uma aura dourada começou a brilhar do livro. A aura dourada significava que ele estava prestes a ganhar algo valioso com isso, ou que o livro seria muito benéfico para ele, porque ele tinha as habilidades e manda-riqueza e visão aguçada, que ajudavam a perceber de onde viriam os benefícios. Mas o livro de pesquisa não estava completo, ainda estava incompleto. Algumas das páginas haviam sido rasgadas, o que poderia significar que toda a teoria poderia estar errada. No entanto, se tanta aura dourada estava emanando dele, então devia haver algo significativo ali dentro. Nesse momento, ele notou um medalhão dentro do livro, que estava quebrado. Dentro do medalhão havia uma foto de um pai e uma filha. O rosto do pai estava completamente danificado, mas ao ver a filha, ele percebeu que era a Luna. Também percebeu que o pai não queria dar aquele livro para ele. Por isso, ele havia tentado destruir o livro para mantê-lo longe dele. O pai de Luna estava trabalhando em uma pesquisa para DeCoulin, mas durante o processo, sua existência desapareceu. Isso fez a vida de Luna muito difícil, tudo por causa de DeCoulin. Depois de segurar o medalhão, DeCoulin disse: "Não se preocupe, eu vou completar esse artigo de pesquisa usando minha habilidade de compreensão. Se eu completar essa pesquisa, com certeza vou incluir o nome do pai da Luna na lista de autores. Infelizmente, você não vai ser a única a receber o crédito por isso. Eu vou ser quem vai trabalhar para completar a pesquisa, então meu nome vai vir primeiro, e depois o seu." A seguir, mudamos para a cafeteria do campus, onde uma reunião estava acontecendo entre os estudantes. Um estudante disse: "Nós somos estudantes comuns, então precisamos ficar juntos aqui na Universidade Nobel. Este ano, somos 30 estudantes comuns, e se trabalharmos juntos, quem sabe, talvez nossa sorte mude e conseguimos um cargo importante. Você concorda com isso, Luna?" Luna não conseguia acompanhar a energia da conversa e disse: Sim, você está certo. Mas também pensava consigo mesma: eu sou uma Nobel? Bem, tanto faz. Minha situação ainda é pior que a de um comum, porque um Nobel tem terras e uma casa, o que eu não tenho." Então, a garota que estava discursando disse: "Luna, sua presença aqui é muito importante porque você é nossa representante. Você até brigou com a Sylvia." Luna pensou consigo mesma: parece que eles já decidiram me fazer a representante dos estudantes comuns. Um estudante então disse: "Mas, pessoal, a gente também precisa de permissão para criar um clube, e eu não sei se algum professor vai nos dar permissão." A garota respondeu: "Você está certo, esse é o maior problema agora." Muitos estudantes começaram a mencionar os nomes de vários professores. "E se a gente for ao professor Hylen?" Alguém sugeriu, mas outro estudante disse: Não, aquele professor gordo só escuta os Nobels." Outro estudante disse: "E se a gente for ao professor Camel?" Mas logo perceberam que isso também não funcionaria, porque o professor Camel não entende nada sobre comuns.
Alguém mais sugeriu: aqui a gente nem pode pensar no professor DeCoolin, porque vocês já conhecem a personalidade dele. Mas Luna não se importava com nada disso. Sua atenção estava focada no bolo à sua frente, pensando: espero que essas pessoas não comam o bolo todo de uma vez e deixem um pedaço para mim. Se sobrar, vou comer tudo. Nesse momento, a garota disse: eu tive uma ideia. Luna, que tal a gente pedir para o professor DeCoolin? E você vai fazer isso, pedindo a ele. A expressão de Luna foi impagável quando ela ouviu isso. Ela disse: do que você está falando? Outro estudante acrescentou: você sabe que ele não tem misericórdia de ninguém. Seja comum ou nobel, ele trata todo mundo igualmente, ou você pode dizer que ele vê todo mundo como inferior. Então, a garota disse: você também disse que, quando brigou com a Sylvia no salão da sala de questões, o DeCoolin ficou do seu lado. Parece que ele pode gostar de você. Mas Luna recusou, dizendo: não acho que seja isso. Ele não parece ser desse tipo. Luna pensou consigo mesma: essa situação está ficando pior. Eu realmente não quero vê-lo de novo. Então, ela recusou a ideia e tentou sair da sala de reunião. Mas a garota não desistiu. Ela seguiu Luna e disse: você deveria pelo menos considerar isso. O professor DeCoolin não é tão ruim assim. Você só precisa dar esse papel a ele e conseguir a assinatura dele. Mas Luna recusou, dizendo: você está se equivocando. Se eu pedir a ele e algo der errado, então nosso sonho de criar o clube vai ser completamente arruinado. Nesse momento, a garota pegou a mão de Luna, impedindo-a de sair. E Luna olhou para ela com total confusão. Ela perguntou: Júlia, o que há de errado com você? Luna levantou os olhos e viu alguém se aproximando dela e ouviu: saia da frente. Era DeCoolin, passando por ela. Ao ver DeCoolin, Luna congelou. A garota atrás dela estava torcendo. Você consegue, Luna. Luna pensou consigo mesma: Júlia, você fugiu assim que viu o DeCoolin. Nem me contou. Você é uma trapaceira. DeCoolin passou sem dizer nada. Mas Luna já havia decidido. Como já estava tão longe, ela decidiu pedir. Ela o chamou: Professor DeCoolin, estou tentando criar um clube e preciso da assinatura de um professor. Você pode, por favor, dar sua permissão. Se o fizer, prometemos que não vamos mais te incomodar. Pedimos a sua ajuda porque nenhum outro professor permitiria que um comum criasse um clube. Luna pensou consigo mesma: eu nunca quis falar com o DeCoolin desde o começo. Mas os outros estavam certos quando disseram que nenhum professor aceitaria que nosso clube fosse formado. Então, de repente, DeCoolin pega o papel e assina, dizendo: faça um documento detalhado e me enviem no meu escritório. Luna não conseguiu acreditar. Aconteceu tão facilmente. DeCoolin havia assinado e ela pensou: como a assinatura do DeCoolin foi tão fácil. Nunca imaginei que seria tão simples. Sua amiga se aproximou e a abraçou, dizendo: incrível, Luna. Se você não tivesse ido, o professor DeCoolin nunca teria nos dado permissão. Eu te disse que, se você fosse, nós conseguiríamos a aprovação. Mas Luna ainda estava confusa, porque ele ainda estava me apoiando na sala de questões. Então, a cena muda para a sala de aula, onde DeCoolin estava dando uma palestra para os estudantes. Ele dizia: a palestra de hoje será sobre elementos puros e sua compreensão. Como todos sabem, os elementos são a prioridade mais básica para toda a magia. Mas ainda há muitos magos que não entendem isso. O que eu quero ensinar a vocês hoje é a diferença entre as categorias de magia e os elementos puros. Por exemplo, e ele continuou sua palestra. Mas Luna estava perdida em seus pensamentos. Será que ele estava se sentindo culpado? Ou estava sentindo pena dela porque o pai dela morreu por causa dele? Ela não achava que ele realmente a estava apoiando. Parecia que ele estava apenas fingindo ajudar. Se ele realmente se importasse, deveria admitir seus erros para o mundo todo e contar a verdade sobre o pai dela. Mas ele ainda não tinha feito isso, e isso a deixava realmente irritada. Uma de suas amigas perguntou: Luna, você está bem? Luna voltou à realidade e respondeu: o quê? Sua amiga continuou. Sua expressão parecia estranha, como se eu nunca tivesse visto antes. Você está preocupada com o que aquelas pessoas estão dizendo. Luna olhou para Júlia, que estava falando. Ela percebeu que Sofia e suas amigas estavam sentadas perto, olhando para ela, como se a avisassem para ficar fora do caminho delas, ou então ela sumiria do mundo. Ao ver as expressões delas, Luna pensou: parece que eu me tornei a inimiga de todos os nobels.
Ela disse a Julia: estou bem. Não é a primeira vez que os ignoro. A seguir, ela acrescentou: precisamos apenas focar na palestra para nos tornarmos bons magos. DeCoolin continuava sua palestra. Vocês usam círculos mágicos, e cada um tem um motivo. As linhas e letras dentro têm significados diferentes. Por exemplo, o círculo mágico que eu criei agora pode produzir chamas de diferentes cores. Mas esse círculo depende de como é usado. Se até uma pequena mudança ocorrer, o círculo inteiro muda, incluindo sua cor e significado. Por isso ele é tão versátil. Hoje vamos aprender um feitiço chamado chama flutuante. Enquanto dava a palestra, DeCoolin não estava apenas falando, mas também demonstrando com exemplos, projetando-os para que todos pudessem ver. Era seu estilo de ensino único, que se desenvolveu depois da própria experiência de DeCoolin. Esse estilo era fascinante para os estudantes, pois eles podiam ver como o mana poderia ser usado de maneiras diferentes. Como resultado, suas habilidades de compreensão estavam melhorando. Os estudantes dos Nobels, que sempre foram considerados gênios, também estavam chocados com a palestra. Até Sylvia, que era conhecida como uma das maiores gênias e fazia magia com facilidade, agora estava percebendo como poderia modificar seu mana e usar sua magia de formas diferentes. Isso era um novo sentimento para ela. Então, DeCoolin criou um círculo mágico de água e disse: como todos sabem, esse círculo pode criar água. Mas quando você adiciona um traço mágico de fogo a ele, algo incrível acontece. Ele combinou os dois círculos, e apareceu um círculo mágico roxo, onde o fogo fluía, mas tinha as propriedades da água. Era como fogo fluindo como água, o que surpreendeu todos os estudantes, especialmente Sylvia, que pensou: impossível. Nunca vi nem pensei nisso antes. A palestra os ensinou que aqueles que são rotulados como gênios podem modificar a magia e torná-la mais forte ou mais avançada ao pensar fora da caixa. Mas se você só focar na teoria e não experimentar na prática, você vai ficar preso. A verdadeira magia acontece quando você parte para a aplicação prática. Mas, porque algumas pessoas são gênios, suas mentes funcionam de maneira diferente. Elas podem modificar um feitiço para torná-lo mais poderoso ou avançado. Mas aqueles que não conseguem fazer isso, simplesmente fazem o que está escrito no livro e esse processo continua se repetindo. DeCoolin enfatizou: quanto mais vocês focam na teoria, mais tempo desperdiçam, e nunca vão entender realmente a magia de verdade. Se tentarem primeiro examinar toda a teoria e depois focar na magia real, para nunca fazerem nada errado na magia de verdade, cometerão o maior erro, porque até vocês entrarem na magia real, não vão entendê-la. Essa é uma condição segura para ser um mago gênio, e no final, para se tornar um elitista, você precisa de um excelente professor, e não pode haver um melhor professor do que DeCoolin aqui, mas às vezes os elitistas não conseguem explicar sua magia para os outros. Mas esse cara, cujo talento é questionado por todo o mundo, explicaria a teoria de uma forma tão boa e prática. Eu nunca pensei nisso. Depois que a palestra terminou, os estudantes conversavam sobre como a aula tinha sido diferente do que esperavam. Luna saiu da sala, pensando: essa é a primeira vez que estou tão concentrada em uma palestra. Quando chegou ao seu quarto, viu insultos escritos na porta, com pessoas dizendo que ela deveria deixar a torre de magia, que ela nem sequer havia se juntado à academia ainda. Então ela percebeu algo no chão, embaixo da porta, um envelope com um certificado de patrocínio dentro. Depois de pegá-lo, Luna pensou: agora realmente caí na armadilha deles. Porque eu sei que ninguém pode me patrocinar, não há ninguém nesta torre de magia que possa me patrocinar. Honestamente, é melhor para mim se eu denunciar esse patrocínio como uma fraude. Eu poderia ganhar um dinheiro de volta como recompensa. Então Luna entra no escritório de magia. Mas, quando está saindo, descobre que esse patrocínio é real. Eles mostram quando ela foi ao escritório de magia e relatou o problema. A pessoa lá deixou claro que o certificado de patrocínio era real, e o selo era absolutamente genuíno, o que foi totalmente inesperado para Luna. Após descobrir isso, Luna está nas nuvens. Ela diz: sério, eu consegui um patrocínio. Ela fica louca ao ver o dinheiro e começa a agir de maneira estranha. Então, de repente, ela para, olha ao redor e se pergunta se alguém a viu agindo daquele jeito. Ela corre para o seu quarto, sentindo-se ansiosa, pois se alguém descobrir que ela conseguiu o patrocínio e tem 1 milhão de moedas, ela pode estar em sérios problemas. Então, ela faz as malas, pensando que, se algo acontecer, ela pegará o dinheiro e desaparecerá.
Se calculássemos o valor de 1 milhão de moedas no mundo do jogo em termos do mundo real, seria cerca de 800 mil. Luna pensa sobre quando foi ao escritório para perguntar sobre isso. A menina no escritório olhava para ela de forma estranha, como se sua expressão dissesse a Luna: eu vou pegar todo o dinheiro que você tem. Mas na verdade, ela estava pensando em algo diferente. Quem teria dado patrocínio para essa estudante estranha? Mas Luna estava tão perdida na situação que não percebeu. Ela bateu a cabeça na mesa e sentiu dor, mas, estranhamente, também gostou disso, como se fosse um sonho. As lágrimas começaram a rolar de seus olhos porque, pela primeira vez, alguém reconheceu seu talento. Era um dos seus momentos dourados. Ela começa a se sentir motivada, pensando: agora vou trabalhar ainda mais. Eu só preciso fazer um pouco mais para me tornar uma grande maga e fazer minha família e meu nome brilharem no mundo. Então, vemos a casa de Dekulin, onde o mordomo diz que há um leilão acontecendo. Ouvi dizer que o mestre Dekulin já foi para a casa de leilões, e, agora, ele deve ter chegado. Ao ouvir isso, a irmã de Dekulin fica muito preocupada, segurando a cabeça com as mãos e dizendo: ele já desperdiçou muito dinheiro com patrocínios, mas eu não disse nada. Mas agora, ele fez algo ainda pior. O que ele vai fazer na casa de leilões? Eu não o perdoarei se ele trouxer mais problemas. Vemos Dekulin chegando à casa de leilões com seu carro caro, pensando: finalmente, eu encontrei o que procurava, posso conseguir aqui. Ele percebe que, se quiser avançar em suas habilidades, precisa de muito metal. O item que ele está usando atualmente é um aço de madeira, forte, mas temporário, e ele precisa de algo melhor no leilão. Ele entra na sala de espera VIP, e lá está Yulia, sua noiva. Ele nunca esperava vê-la ali. Assim que Yulia o vê, ela se levanta, e os dois se encaram. Então, Yulia pergunta: Dekulin, o que você está fazendo aqui? Ouvi dizer que você tem levado jovens estudantes para suas aulas no comitê de disciplina. Você deve saber o quão difícil o primeiro ano é para um jovem músico. Se você destruir as esperanças e sonhos deles assim, eles podem não crescer mais. Você realmente quer isso? Dekulin responde friamente: ah, então você finalmente ouviu sobre isso? Parece que suas notícias são bem lentas. Qual é o problema? Você quer me culpar por causa deles? Yulia responde: eles acabaram de entrar na torre de magia. Você acha que é certo destruir as esperanças e sonhos deles só por sua causa? Eles podem ficar desmotivados, tudo por sua culpa. Lembre-se, se você fizer coisas ruins para os outros, o karma vai voltar para você. Não repita seus erros do passado. Esse é o único conselho que posso te dar pela última vez. Mas Dekulin não responde. Ele apenas a observa friamente, pensando: esse conselho parece uma trama. Yulia decidiu que nosso relacionamento acaba aqui, mas tudo bem. Ela é linda, mas eu não posso me casar com ela. Eu não fiz isso na minha vida anterior também. Tudo o que acontece ao redor dela depende dela, e no final, eu vou morrer na minha cerimônia de casamento. Nesse momento, Yulia se vira e vai embora. Dekulin se pergunta por que ela está ali, pensando que ela não é do tipo que visitaria uma casa de leilões. Ele então pergunta: você está aqui para me dar seu último conselho? Yulia, surpresa, diz: o quê? Você acha que estou aqui para me preocupar com você? Não vim ver você. Estou aqui porque preciso de um item. Dekulin diz: ok, calma. Não precisava gritar. Você poderia simplesmente me dizer que estava aqui por um item, e eu teria entendido. Mas lá estava Yulia, sentada com cara emburrada porque estava se sentindo muito tímida. Então ela vira o rosto e sai de lá. Tudo o que estava acontecendo entre eles parecia um casal. E Dekulin até gostou um pouco da reação dela, mas então ele pensa, controlando-se: que tipo de sentimento é esse? Eu a considerava um perigo há algum tempo, mas agora estou me sentindo muito confortável. Não diga isso. Seja o que for que eu tenha feito depois que entrei no corpo de Dekulin, Yulia e Dekulin estão ficando um pouco mais próximos. Até agora, eu estava seguindo em frente muito cautelosamente para não cometer nenhum erro. E então é anunciado no meio: queremos anunciar a todos os VIPs dentro do salão de leilões que o nosso leilão está prestes a começar. Então todas as pessoas que estão esperando na sala de espera podem vir rapidamente ao salão de leilões. Mas ainda assim, Dekulin estava pensando em sua mente: isso não pode estar acontecendo. Meu coração está batendo muito rápido só por causa disso. Sei que fico preocupado sem razão. Depois, vemos o salão de leilões, onde o leilão foi realizado e o primeiro item foi trazido. Então,
Dekulin chega e se senta perto de uma cadeira VIP do salão de leilões. Assim que o leilão começa, um item é revelado. O primeiro item do leilão era um vaso oriental. Ele é feito em uma forma belíssima, e um dos melhores mestres do mundo apresentou este vaso ao mundo. Quando esse item é revelado, Dekulin pode ver que uma grande aura dourada estava saindo do vaso, o que significa que, se Dekulin tivesse isso, ele não teria falta de dinheiro. Quanto mais Dekulin olhava para ele, mais forte sua aura dourada se tornava, e Dekulin pensa, se for assim, vou ter que levar isso, e o episódio termina aqui.